sobre o tema diagnóstico nosológico e prescrição de receitas, né? E aí eu fiz aquela jogada lá que quem quisesse receber uma aula aqui pelo YouTube, né, era só digitar lá, eu quero que eu mandaria o link dessa aula, e aí você sabe, né? Promessa é dívida, vamos pagar nossa promessa, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Roberto Lopes Filho, eu sou mestre em Direito Constitucional, eu tenho pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, eu tenho MBA em Gestão Jurídica da área da saúde hospitalar e sou pós-graduado em Direito Constitucional e Processo Constitucional. Eu sou autor das obras As Leis da Óptica e da Optometria, comentadas à luz da Constituição de 88, tanto a primeira quanto a segunda edição, e sou autor da minha última obra lançada esse ano já, né? E o título é Liberdade de Exercício Profissional e Ato Médico, possibilidades de atuação de outros profissionais da área da saúde a partir do exame de casos dos optometristas ADPF 131 e sou também CEO do escritório AL Blindagem Jurídica, que por sua vez assiste centenas de optometristas em todo o Brasil, além de demais profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros e por aí vai. Então vamos falar, dar início aqui, deixar de conversa fiada, vamos dar início aqui sobre para a gente tratar sobre a realização de diagnóstico nosológico. Então, para eu tratar desse tema, eu tenho que, antes disso, fazer uns preâmbulos, umas preliminares, né? Então, assim, no ano de 2002, foi dado... antes disso, deixa eu dizer uma coisa. A Constituição diz que você só pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa se existir nos casos que existe lei. Então, para um profissional ter a competência exclusiva para dar um diagnóstico, é necessário ter uma lei dizendo que é um ato exclusivo de médico o diagnóstico, por exemplo, entendeu? Então, como é que nasce essa lei? Como é que surge uma lei? Antes dela vigorar no nosso ordenamento jurídico, é necessário que se haja um PL, que é isso, um projeto de lei. Esse projeto de lei ele pode ser dado entrada, pode ser através tanto da Câmara dos Deputados Federais como através da Câmara do Senado. E o presidente da República também pode fazer esse projeto de lei dando entrada nas casas, né? E aí vai para uma votação nas duas câmaras, né? Na Câmara do Deputado, na Câmara do Senado. Vai para análise da Presidência da República, e vem a questão dos vetos, né? E depois que passa por todo esse processo constitucional, é que o projeto de lei se transforma em lei. Por que eu disse isso? Para vocês terem aqui uma base do que a gente vai começar a desmistificar agora, certo? Então, assim, ó, em 2002, foi dada entrada no projeto de lei, PL, que quer dizer projeto de lei. No Senado Federal, foi dada entrada no Senado Federal um projeto de lei de número 268, onde se buscava disciplinar as atividades privativas de médicos, certo? Então, assim, todo mundo pensa, essa história já está um tanto quanto batida aí entre os profissionais da optometria, então todo mundo pensa que a lei do ato médico, né, ela se iniciou no ano de 2002, certo? Mas, na verdade, ela se iniciou em 1989, com outro projeto de lei, certo? Se eu for contar toda essa história aqui, vai ficar muito cansativo, então eu queria convidar vocês a adquirir esse livro aqui, que conta toda essa história detalhadamente, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, clica aqui embaixo, deve ter algum link aí para você adquirir o livro. Mas, em 2002, resumidamente falando, foi dada entrada no projeto de lei de número 268 no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados. E lá no artigo 4 e no artigo 5 no artigo 4º e no artigo 5º desse projeto de lei,
apresentava-se lá um rol taxativo daquilo que seria ato exclusivo dos profissionais médicos. Professor, qual é a diferença do rol taxativo para o rol exemplificativo? Um rol taxativo quer dizer que, vamos dar exemplo aqui, eu estou afirmando que os artigos 4 e 5 da lei do ato médico, eles trazem um rol taxativo, né, determinando aquilo que é ou não é ato exclusivo de médico. Ou seja, só o que está dentro daquele artigo, do artigo 4, do artigo 5, podem ser considerados atos exclusivos de médico. Eles não são meros exemplos, única e exclusivamente aqueles atos que podem ser considerados atos exclusivos de médico. E o artigo 4º da lei do ato médico, logo no seu inciso 1, certo? Trazia a seguinte redação: são atividades privativas do médico. Inciso 1, a formulação do diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição terapêutica. Eu trouxe aqui uma observação dizendo o seguinte, ó, vetado pela Lei 12.842. Por que eu trouxe essa observação? Certo? Vocês lembram que eu comecei a fala dizendo que o projeto de lei do ato médico, projeto de lei número 268 da lei do ato médico, visava, bem aqui assim, ó, visava disciplinar atividades privativas de médico? Pronto. Então, o projeto de lei dizia que a formulação de diagnóstico nosológico era um ato privativo de médico. Só que a Lei 12.842, ela vetou a formulação de diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição terapêutica. Ou seja, esse inciso primeiro, esse ato aqui, ó, o ato de diagnosticar, que deveria ser um ato exclusivo de médico, ele foi vetado. E para ser vetado, é necessário, a Constituição diz que é necessário se justificar, ou seja, se informar as razões pelo qual aquela lei foi vetada. E quais foram essas razões do veto? Lá a presidente da época disse o seguinte, ó, que da forma que foi regido o inciso 1 do artigo 4º, impediria a continuidade de vários programas do SUS que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais da saúde, que inclui o quê? O diagnóstico por profissionais de outras áreas da saúde que não a médica, certo? Ou seja, antes do projeto de lei, antes desse projeto virar lei, outras áreas da saúde, né, outros profissionais da saúde poderiam diagnosticar. E você transformar o diagnóstico de doenças em um ato exclusivo de médico, isso iria trazer um prejuízo incalculável para a saúde pública como um todo. Então a presidente da época resolveu vetar esse inciso primeiro sobre esses argumentos aqui que eu acabei de apresentar para vocês. Certo? Porém, doutores, muito embora o diagnóstico nosológico não seja um ato exclusivo de médico, certo? Outros profissionais da saúde, como por exemplo os enfermeiros, como tem um aluno aqui assistindo aqui, viu? Como por exemplo
E se você, nas próximas aulas, quiser vir para cá assistir esse tipo de aula aqui, o convite está feito, tá? É só me avisar, me informar que a gente providencia sua vinda para cá para que a gente possa tá apresentando essa aula aqui para vocês, tá bom? Bem, parei aonde, Vicente? No direito exclusivamente médico, que a presidente falou. Pronto, então vamos lá. A presidenta, da época, ela vetou, quando ela foi colocar em vigor a Lei 2.842, ela vetou o inciso 1º do artigo 4º da Lei do Ato Médico, ou seja, ela retirou, já não existia, né? Já não era. Eles quiseram transformar a formulação diagnóstico nosológica em um ato exclusivo de médico e a presidenta, através dessas razões aqui, ela retirou dos médicos a competência exclusiva para prescrição de diagnóstico nosológico, certo? Porém, meus doutores, o que é que vocês devem ter em mente? Que são atividades privativas de médico, e aqui eu já estou falando da lei do ato médico, não mais do projeto de lei, certo? Então, a lei do ato médico, ela determina que são privativas dos médicos a determinação de prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico, ao diagnóstico de doença. Professor, o que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, meus amigos, vamos definir primeiramente o que é prognóstico. O que seria, professor, prognóstico? É a determinação da evolução e do tratamento relativo ao diagnóstico de doença, certo? Então, um profissional que não seja médico, ele pode dar o diagnóstico? Pode. Ele só não pode dizer como é que essa doença vai evoluir, bem como também não pode dizer como é que se vai dar o tratamento dessa doença, desse diagnóstico, certo? Lembrando que o tratamento pode ser tanto medicamentoso como cirúrgico, tá certo? Daí, eu pergunto, o optometrista, ele pode prescrever medicamentos? Veja só, nós já entendemos que a prescrição, né, a realização, a determinação de diagnóstico nosológico não é ato exclusivo de médico. O que é ato exclusivo de médico é a determinação do prognóstico, né? Ou seja, a determinação da evolução e do tratamento de doença. E aí nós já vamos entrar na parte da prescrição de medicamentos. O optometrista pode prescrever medicamentos? Meus queridos, em regra, não. Em regra, não pode. Por qual motivo, professor? Por qual motivo? Eu acabei de falar que a determinação do prognóstico, né, a determinação da evolução da doença, bem como a determinação do tratamento da doença, ela pode ser através de um tratamento cirúrgico ou de um tratamento medicamentoso. Então, se o optometrista passa um remédio para um paciente e essa medicação vai determinar o tratamento de uma doença, ele não pode praticar esse ato, porque esse ato é exclusivo, é privativo e exclusivo são sinônimos. Esse ato é privativo do médico. Porém, a Anvisa, meus queridos, ela atualizou no ano de 2021 uma lista de medicamentos isentos de prescrição, chamada de
MIP, lista de medicamentos isentos de prescrição. Ela fez isso através de qual documento? Da Instrução Normativa 86/2021. E aí eu vou ver aqui com os meus gurus aqui, meu amigo Vicente, como é que a gente faz para botar o link dessa instrução normativa aqui para vocês terem acesso, tá? E aí eu entendo que quando você prescreve um medicamento, né? Aliás, aqui tem... quando você prescreve um MIP, foi que houve, Jesus? Quando você prescreve um MIP, um medicamento isento de prescrição, você não está cometendo crime de exercício ilegal da medicina. Mas você tem que ter cuidado no seguinte detalhe. Essa prescrição desse medicamento isento de prescrição médica, ele determina o prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico? Se a resposta for sim, você não pode prescrever. Se a resposta for não, fica à vontade. Eu entendo que você pode prescrever, tá certo? Meus queridos, chegamos ao final desta aula. Eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho aí todo o recado que eu quis dar para vocês, tá? Se não compreendeu, assiste de novo. Não esquece de amassar o dedo aqui no joinha. Não esquece de inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de se inscrever no nosso Instagram, né? Compartilha esse vídeo com quem você acha que deva compartilhar, tá? E conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é tudo. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Valeu? Grande abraço. Até a próxima. Pronto. Beleza?